Olá, professor Naka, pessoa incrível neste planeta de que me interessa tanto, da sustentabilidade, da propaganda com sustentabilidade e tudo mais. Obrigado demais por ter topado participar desse podcast, videocast que eu faço para os estrategistas, Strategist Revival, mas claro, para outras pessoas interessadas também pensar nisso, pensar como que a gente pode revitalizar a estratégia de marca no mundo da propaganda e aqui, olhando, obviamente, mas também para a sustentabilidade, para o ESG, para o impacto ambiental social positivo. Obrigado demais por participar. Obrigado, Rafa, pela oportunidade aí. Vamos que vamos. Vamos falar sobre esse tema tão importante aí no nosso mercado. Super importante. E ouvir você, presidente da Brapps, da qual faço parte, depois de me interessar por isso, de ver você lá, professor na SPM do tema, coordenador dos cursos e tudo mais. Enfim, é ótimo ouvir você para aprender e conectar mais. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar do começo das minhas questões, que é o que eu quero fazer. Como é que na propaganda, na atuação, sabe, no tático mesmo, no dia, eu posso pensar mais em um resultado positivo, claro, para o lucro, mas também para as pessoas e para o planeta, que é o que eu persigo, triple bottom line, people, planet, profit. Profit em primeiro lugar para a agência, mas pessoas e planeta também. Como que eu posso fazer isso? Com certeza, né? Dentro das estratégias de marketing, comunicação, é fundamental que toda a parametrização dessas estratégias, elas, obviamente, né, busquem o lucro, que é o principal foco aí do trabalho dentro de uma estratégia, dentro de uma produção, de um planejamento. Mas só isso não é o suficiente, né? A gente, em todas as ações das empresas, das agências, dos produtos, do serviço, a gente tem um impacto negativo que a gente faz nas pessoas ao longo do processo e também no planeta, no meio ambiente como um todo. Só de você já pensar na sua estratégia de marketing, comunicação, pensando em minimizar esses impactos, já é um avanço, né? Um avanço dentro dessa sociedade que a gente está, no qual vai-se atrás do lucro a qualquer preço, a qualquer custo. Já tem uma parte que está melhorando, que é o compliance, né? De seguir as leis. Então, tem muitas empresas aí que não conseguem fazer o mínimo necessário, que é seguir as leis. Bom, então a gente segue as leis. O que você pode fazer além de seguir as leis no seu anúncio, na sua ideia, no seu marketing, enfim, no seu ponto de venda e toda essa estratégia que você vai desenhar dentro do digital? Qual o impacto negativo você está fazendo com essa ação, com esse projeto, com essa atividade? Dentro das pessoas, né? Seja na cabeça das pessoas, seja no comportamento, seja nas questões de diversidade, inclusão. E o ideal é que você faça isso de uma forma positiva, né? Como você pode agregar valor a mais na marca, a mais no produto, a mais no seu serviço, com essas temáticas de uma forma positiva. Então, essa é a grande questão em que, como você bem colocou, né, de olhar para o mundo, um olhar que não seja só do lucro, o lucro é importante, faz parte do nosso capitalismo, do sistema, esteja certo ou não, é o que temos para o momento, mas o que além disso a gente pode fazer dentro de um impacto positivo, ambiental e impacto social. É muito bom de escutar e entender mais e também pensando lá no universo quando eu estava na Meta, a gente eu fazia muita apresentação e workshop de diversidade, equidade e inclusão na propaganda. Isso três, quatro, não, quatro anos atrás, 3 anos atrás, em que a gente buscava ajudar as agências a quebrar os estereótipos na propaganda, né? Ter diversidade, equidade e inclusão e quebrar os estereótipos de que antigamente, 4 anos atrás, só homem dirigia carro, na cozinha só mulheres, enfim, tinha outros estereótipos também, que eu lembro que Dove, há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, quebrou muito essa barreira com o Real Beauty, onde você tinha não só a mulher alta, magra, loira, mas você tinha uma diversidade de mulheres também e quebrou essa barreira, né? Caramba, caiu minha internet.
Eu percebo. E agora? Bom, a primeira parte eu vou pedir para editarem lá no Ed Latina, tá? E aí Tá eu bom, acho que a resposta já está aí. Acho que você estava só comentando da sua história lá na meta, né? também vou voltar então. Ed Latina, por favor, essa acá que vamos começar outra vez. Então, e aí na Meta, já te contei um pouco antes da gente estar aqui, mas eu trabalhei muito com inclusão, diversidade e equidade de gênero na propaganda. O que eu fiz bastante foi de fazer apresentações para as agências que eram parceira, fiz o Creative Academy, 3.000 pessoas participaram, tenho muito orgulho, e fazia workshops disso, quebrar os estereótipos na propaganda, tipo, antes era só homem dirigindo carro, era o moneymaker, mulher na cozinha, e aí, antes disso, muito antes, já teve uma grande quebra de Dove, que fez isso no Real Beauty, na campanha Real Beauty, onde você tinha diversidade de mulheres, para mostrar que não era só antigamente a loira alta, magra, dentro da propaganda de beleza, como era a de Dove. Então já foi 2013, se eu não me engano, já foi uma quebra nesse sentido de estereótipos, e ainda a gente tem alguns na propaganda, né, que podem melhorar bastante esse pensamento também, que propaganda é para mudar a mente, mudar o comportamento do consumidor, né? Ter mais conhecimento da nossa marca, consideração e conversão e compra. Mas também acho que nesse sentido do que você comentou também, a gente tem essa capacidade de fazer coisas assim. E aí, nesse sentido, tem muito greenwashing também. Como é que você acha nessas coisas de lei que você falou também, mas como é que você acha que a gente está, especialmente no Brasil, em relação a isso? Estamos melhores, ainda tem É, muita coisa para melhorar? tem algumas pesquisas saindo, inclusive agora, sobre o greenwashing, né? E que a gente sabe o quanto isso ainda acontece. E, Rafa, muitas vezes por questões de falta de conhecimento, né? Então, tem muitos executivos, planejadores da sua área aí de estratégia que acabam optando ou colocando algumas temáticas e muitas vezes não sabendo como comprovar, como mostrar, como colocar exatamente esses processos, né? Então, esse greenwashing acaba aparecendo, para quem não está acostumado com o termo, é exatamente a lavagem verde, a mentira verde, né? Muitas vezes você acaba fazendo isso e não tendo uma comprovação séria da questão, né? Então, muitas organizações acabam se antecipando antes de terem os resultados, ou os resultados ainda não estão sendo depurados e colocados aí dentro dessa questão. Então, ainda existem muito greenwashing, né? Existe também muito exagero das organizações falando que é greenwashing, que não é greenwashing, mas ainda a gente está nesse processo de aprendizado dentro da publicidade, né? O CONAR tem, inclusive, essas questões do greenwashing muito bem descritas para derrubar lá no final, né, da estratégia aí de marketing as propagandas, né? Muitas delas acabaram caindo em função disso. Então, realmente é um aprendizado, mas é necessário que as pessoas, os estrategistas, e todo mundo desse mercado, né? Eles estudem, né, sobre o tema, o que é greenwashing, aí tem o social washing, tem o diversity washing, tem o pink washing, tem o rainbow washing, quando usa os ODS aí de uma forma errada. Então, tem muita coisa aí para poder desenvolver e melhorar. E o pinkwashing já tenho na cabeça, mas o greywashing, como é que é? Esse, só para entender. O greenwashing Ah, greenwashing é de natureza. Não, acho que o diversity washing de diversidade, tem o rainbow washing, que pode ser tanto do LGBTQIA+, quanto tem gente que fala pelas corizinhas que tem aqui, ó, tá vendo? Dos ODS que estão aqui atrás do meu fundo, por isso que entra o rainbow. Tem a questão e tudo, na verdade, que é mentira, né? As pessoas acabam esquecendo que a base de tudo, né, dentro de um business, dentro de uma ética de uma empresa, é a verdade.
e muitas vezes se aumenta essa verdade, muitas vezes não tem comprovação dessa verdade. E aí acaba virando esse tal do washing, né? E aí, em relação às ODS, eu penso, ainda preciso melhorar muito, mas eu penso lá, e tem gente que fala que o propósito de marca já não existe, mas para mim é meio que do propósito de marca, as crenças, valores e o benefício do produto ou do serviço e tudo mais, que pode se conectar com isso, pensar na ODS aqui, qual é a que tem mais conexão e como é que a gente pode ter ações, serviços na comunicação, mas também ações práticas no dia, execuções que a marca pode ter, não só na produção de produto, mas algumas outras coisas para a sociedade e para o meio ambiente. E em relação a isso, o planner, o que que você acha que pode fazer, sabe? Pensando nos planners, mas também nos criativos e tudo mais. Mas pensando nessa conexão, faz sentido o que eu falei? Como é que a gente poderia fazer isso? Muito, eu sinto ainda que falta o conhecimento, como você bem colocou, né? Esse tema é muito novo, tem muita teoria e a gente não tem grandes exemplos da prática, né? Muitas vezes, quando você fala dos temas ligados à sustentabilidade, à diversidade, ainda tem um imaginário coletivo, principalmente por questões de gerações, né? Acabam tendo um conflito aí do que pode falar, do que não pode falar, do que pode ser usado, do que não pode ser usado. E aí muito se necessita dessas consultorias, dessas pessoas especialistas, para poder dar esse direcionamento dentro desses temas. E esses conflitos de gerações, né, Rafa, eu acho que é o principal ponto que a gente está falando agora, né? Esses temas que acabaram, né, naquela versão antiga dos anos 80, dos anos 90, né, em que tudo podia, inclusive, dentro de uma campanha, dentro de um planejamento, até para chamar a atenção, né? Você usava termos e usava questões que hoje seriam abolidas e canceladas e processadas, né? Naquela época se usava isso de propósito como gancho para chamar atenção, como gancho para poder se diferenciar no mercado, né? Então, eu acho que esses conflitos ainda, né? Esse termômetro de até onde eu posso ir, até onde eu posso voltar, né? Então, né, acho que todo mundo acompanhou agora uma empresa de fast food, né, que acabou colocando das questões do aquecimento, do esfriamento global, né, bem agora nesse movimento dessa liderança global, trazendo esse questionamento de novo, a gente acaba mostrando que existe ainda uma imaturidade do mercado, né, para todos esses temas. E muito disso, obviamente, porque é tudo muito novo, de novo, né, Rafa? Tudo está começando. Ah, mas, Naka, a gente já está discutindo isso desde 92, desde a Eco 92. Sim, né, mas o capitalismo, a Revolução Industrial, né, são de muitos e muitos séculos para a gente chegar e falar, olha, agora a nossa questão financeira está funcionando bem, né? E todas essas outras áreas ainda têm muito a se desenvolver. É, e aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Que a gente vê hoje essa coisa não só do propósito, como eu falei, mas também de quererem acabar com o ESG. E falam sobre isso e tudo mais. Aí tem vários pontos de vista em relação a isso. E aí queria saber do teu ponto de vista sobre o ESG. É mudança que talvez de termo, ou a gente vai continuar com ele? E aí, conectado com isso, a visão dessa empresa de alimento que você acabou de falar, de fast food, mas também as visões das big techs, por exemplo, recentemente, né? Tem empresa que cortou até internamente os programas de diversidade e inclusão, de contratações, de funcionários e tudo mais. E, enfim, tem muita coisa nesse sentido. Mas focando no ESG, o que que você acha nesse caso? É mudar a maneira que chamamos ou ele fica É, só crítica dos outros? Rafa, para quem está acompanhando esses termos, né, há tantos anos, quase 30 anos agora, você vê os mesmos indicadores empresariais, né, que hoje são chamados ESG, eles já foram chamados de responsabilidade social corporativa, eles já foram chamados de sustentabilidade empresarial,
e algumas empresas até hoje chamam de cidadania corporativa, ética empresarial, né? E hoje chamado como indicadores ESG. E eles são os mesmos que a gente usa desde os anos 90, né? Na qual foram criados esses indicadores de gestão de pessoas, de gestão de crises, de gestão do meio ambiente e principalmente de gestão de riscos, né? Então, riscos ambientais, riscos sociais, riscos de governança, riscos de ética e moral da empresa. E se você vê os indicadores de ESG hoje, que tem vários cursos, tem isso, tem aquilo, tem isso já era utilizado por muitas empresas já no final dos anos 90, né? O Instituto Ethos, o CEBEDS aqui no Brasil, o World Business Council lá no fora. E o que foi passando ao longo desses anos só foi a consolidação desses indicadores. Assim como o marketing, né? Eu gosto de fazer essa comparação, e aqui estamos falando com muitas pessoas aí dessa área, que tem aquela famosa frase, isso é marketing, né? Então é uma minorização do termo, né? É uma coisa que você pega um termo, um conceito, e isso é marketing, né? E a comunicação vira marketing, publicidade vira marketing, a promoção em ponto de venda vira marketing e, principalmente depois dos marqueteiros políticos, né? Isso acabou minimizando esse termo e deixando ele de uma forma, de uma conotação, de um viés negativo, né? Então, é o que estão fazendo exatamente com o termo ESG, né? Eles estão minimizando o termo, eles estão polarizando politicamente o termo, assim como o termo sustentabilidade também, lá nos anos 2000, 2010, eles também utilizaram, criaram partidos políticos, não só no Brasil, como no mundo, né? E aí o termo acabou se minimizando ou se polarizando politicamente, assim como já vários líderes empresariais falaram que esse termo é de um lado polarizado, extremo e assim por diante, como a gente já viu aí várias frases desses líderes empresariais. Ou seja, academicamente falando, o termo continua lá como a mesma conotação, com o mesmo conceito, com os mesmos tópicos, né? O que está acontecendo é que ele está sendo polarizado e colocado aí nessa agenda woke ou anti-woke, né? Como lá nos Estados Unidos eles colocam, e o woke é exatamente esse do acordar para as temáticas ativistas ligadas à diversidade, principalmente ao racismo estrutural e assim por diante. E isso existe todo um movimento para tentar fazer isso uma polarização política e colocar nas caixinhas para eu sou a favor desse time, eu sou contra esse time. Porque essa é a forma mais fácil de controle político de uma idealização, né? De uma forma de trazer isso por uma forma ideológica, na verdade, né? Idealização, uma forma ideológica, e dentro do campo das ciências políticas, que não é o meu campo, mas que a gente também tem que saber um pouquinho, que é mais fácil fazer o time branco versus o time preto, o time verde contra o time amarelo, e aí é mais fácil para controle de voto, para controle, como a gente está sentindo esse grande desafio do mundo, que é a polarização. E mais do que a polarização, é a radicalização, né? E quando a gente chega na radicalização, nos extremos da nossa evolução dos seres humanos, historicamente, isso vai dar ruim, como a gente já viu, né? Historicamente, muita gente morrendo devido à radicalização ideológica de termos, minimizando a nossa evolução humanitária ligada aos direitos humanos, ligada aos ODS, e aí estamos sim falando de extermínio, estamos sim falando de pessoas brigando por ideologias que, na verdade, tem uma bem maior que chama direitos humanos e não mate as suas pessoas e não mate pessoas, porque isso não faz sentido nenhum para questões de direitos humanos.
É, faz todo sentido, aprendo muito contigo e é isso, né? Primeiro, direitos humanos e equidade de gênero e a inclusão, tudo mais. Oh, desculpe. E aí eu ia te perguntar até em relação a isso, na propaganda, pensando nos impactos que a gente pode trazer na nossa profissão, com as comunicações de marca e tudo mais, que atingem tantas pessoas, quanto mais investimento, capital do seu cliente, obviamente mais pessoas, ou seja, nos clientes maiores. Como que eu convenço os clientes, no seu ponto de vista, a fazerem isso? O que que eu preciso fazer? Eu acho que a primeira coisa é compliance, né? Estar de acordo com a lei. Se você pega a Constituição, né, nas primeiras palavras da nossa Constituição brasileira, não é outra área, ciências de direito, que a gente também precisa saber um pouquinho, né? Exatamente que a gente é um Estado laico, que a gente tem e vai inserir todo mundo, que a gente segue os direitos humanos, né? Lá em 1988, depois de muita gente morrendo, chegou-se a essa carta magna nossa, que é exatamente como nós brasileiros, estamos falando do Brasil, devemos seguir, que a base é a Constituição e base da Constituição é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não é só do Brasil. Né? Se você olhar várias outras constituições e vários outros documentos, você vai ver que todos eles citam ou referenciam a Carta Universal dos Direitos Humanos. Então, isso já é um primeiro ponto, ou seja, a gente não está falando de idealização, a gente de ideologia, desculpa, de ideologia política, a gente não está falando de uma polarização desse lado ou daquele lado, de não uma agenda woke, a gente está falando da base, que é o que, né, muita gente morreu para a gente poder ter isso como base. Segundo ponto, se você não está querendo argumentar via exatamente essa coisa de estar compliant, estar de acordo com a lei, então a gente vai falar sobre riscos. Né? Então, vamos falar de uma gestão de riscos e vamos sim falar que se não fizer isso, o cliente, se o cliente for para um lado polarizado, ou se for defender um tema, né, muito perigoso, pode isso com certeza diminuir a sua marca, pode ter um risco para o valor da sua marca, porque a empresa precisa gerar valor compartilhado. Né? Não é só o valor para o acionista, qualquer custo a qualquer preço, também tem o valor para o seu brand da empresa, até como um contratante, né? Uma marketing para as pessoas que querem trabalhar lá, assim como para o consumidor, né? E se você pega a maioria dessas pesquisas, principalmente chegando nesse público novo, né, dessa nova geração, você vê que eles, muitos, colocam isso como um vetor, um fator muito importante, que são as questões ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, às pessoas e todas essas temáticas que a gente está falando aqui. É muito bom. E tem os estudos também de que geração Z fala que pagaria até mais, 73%, por uma marca e empresa sustentável, que eles reconhecem como isso. Então, acho que convencer os clientes pensando nisso também. E no construção de marca, né? Eu agora estou como Creative Effectiveness Director na DM9, então penso muito nisso, sabe? Quais são os dados, as informações, que eu posso trazer para mostrar para o cliente que tem impacto na marca positivo e impacto, consequentemente, na lucratividade, ter impacto positivo social, quizás ambiental, se for possível também. E aí comentei até de uma campanha de Dove de 2 décadas atrás, que eu acho incrível, que é uma das primeiras para essa quebra. Queria ver seu ponto de vista sobre recente, sabe? Se tem alguma que você acredita que pode ser legal. Eu lembro de uma da Apple, que a CEO da Apple era a natureza, e conversava com todos ali da bancada. Enfim, qual que você acha, se você se recorda, uma campanha ou algumas que tem esse impacto? Eu acho que mais do que campanha, né, Rafa, são essas empresas que estão desenvolvendo produtos e serviços mais sustentáveis, né? A gente discute muito isso lá, junto com os alunos de mestrado, pós-graduação, lá na SPM, na própria graduação, na pós, que
Sim, é importante fazer campanhas motivacionais, e eu acho que precisa não só isso, como educativas, né? Precisa educar a população da importância de se fazer reciclagem, da importância, mas mais do que isso, se o planejador tem essa liberdade poética de sugerir melhorias para o produto, né, para poder buscar outros tipos de público, realmente esse pode ser um vetor muito importante, seja para trocar uma embalagem, tirar uma embalagem, né? Seja para começar a pensar numa economia circular, numa logística reversa, e mais do que isso, né? Quando fizer essa mudança dentro do produto, dentro do serviço, fazer essa melhoria e ensinar o público a fazer esse trabalho, né? Eu acho um bom exemplo e bem antigo é exatamente a Tetra Pak, né? Tetra Pak tem vários estudos mostrando aí que são as nossas caixinhas de leite, caixinhas de várias coisas, a caixinha de leite que é a mais famosa, mas desde polpa de tomate, leite condensado, enfim, creme de leite, leva a Tetra Pak, e lá no começo eles tinham essa dificuldade de não ter a separação, né? Porque lá dentro tem o alumínio, plástico, papelão e outros componentes. E aí eles começaram a ensinar os catadores, aos cooperativas, a mostrar que sim, se você limpar isso, depois você picotar, né? E aí já começaram a vir compensados de casinha de cachorro com base de compensado de Tetra Pak, telhas de Tetra Pak, que tem o alumínio e aí você tem todo esse processo. Ou seja, pensar na estratégia de marketing de um produto desde o seu início, né, falando com o designer de produto, fazendo e pensando com que ele seja mais sustentável, de um serviço que tenha menos impacto ambiental e social, e, com isso, desenvolver todo um planejamento de marketing, passando aí pela distribuição, pelo ponto de venda, pelos materiais que você vai usar, como eles retornam, se são biodegradáveis ou é mais um plasticão aí que a gente vai pôr no planeta, né? Como ele vai voltar, como ele vai ser reciclado, chegando no ponto de venda, né? Pensando lá nas promotoras, nos promotores, como você vai pagar eles, elas, né? Enfim, o marketing e o planejador é fundamental para ver como ele, nesse dia a dia, pode minimizar e não só a peça publicitária que vai estar no ar, bonitão, falando lá, que economizou tanto de carbono, de água, ou um post lindão, né? Ou esse vídeo que viralizou da Apple, né? Então, a Apple tem várias outras ações, óbvio, tem todos os seus problemas também, mas tem várias outras ações que eles estão trabalhando para poder minimizar e poder ter lastro naquele vídeo, né? Que acho que é legal até depois colocar aqui nos links da nossa conversa, né? Excelente. Vou colocar nos links, vou colocar esse de Dove, vou colocar alguns outros da Patagônia, por exemplo, que falava não compre essa jaqueta, nasce na Argentina, tá nos... Até uma boa, Rafa, esse da Patagônia é o exemplo de que todo esse marketing atrás dele acabou gerando um pensamento em que mudou o modelo de negócio, ou mudou o negócio em si, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista lá na CNN, o programa está no ar, depois põe lá no meu YouTube também, o Dias Mais Sustentáveis, tem entrevista minha gravada, um programa que a gente ficou bastante tempo debatendo, quando o CEO da Patagônia, né, Patagônia Roupa, né, Patagônia Cerveja, ela pegou e deu todas as ações, doou todas as ações da Patagônia para um instituto, uma organização do terceiro setor, uma ONG e uma fundação, e os dois ligados ao meio ambiente. Ou seja, imagina um negócio, né, em que vende camiseta, vende roupa, e todo o lucro desse negócio vai para uma ONG, uma fundação que pega esse dinheiro e faz o bem para o meio ambiente, faz pesquisas, faz projetos para o meio ambiente, né? Então, ou seja, é uma mudança de paradigma, né? Outro bom exemplo é
a Fundação Bill e Melinda Gates, né, do Bill Gates, que X%, não sei se era 5, 10%, do lucro da Microsoft, como o mundo inteiro, né, vai para os projetos da fundação, que tem a ver com melhoria de doenças, saúde, contra a pobreza, né? Então, tem um filme super legal também, já dando dicas aqui, que é A Cabeça do Bill Gates, né? Que está na Netflix, que é muito legal também, mostrar lá uma máquina, um exemplo bem prático, né? Ele mostra uma máquina que ele pega dejetos humanos, resto e tudo isso, né, do esgoto, joga numa máquina e depois passa nessa máquina e ele bebe a água, reaproveitando o esgoto das pessoas, né? Então, é tipo isso que é o barato de se desenvolver, né? Fazer o business as usual, né? Fazer planejamento as usual, acho que já passou o momento, né? Acho que a gente precisa usar nossa massa encefálica para sair desse lugar comum. Como é bom te ouvir, meu. Suas aulas assim, devem ser incríveis. E pensando muito nisso, Bill Gates, vi as ações dele e tudo mais, Melinda também, que são incríveis. Acho que tem várias marcas, várias empresas que fazem coisas nesse sentido. Acho que tem muita coisa para melhorar até na produção e tudo mais. Mas o Unilever também tem coisas nesse aspecto, né, de várias marcas de contribuição. Tem outras, tem a IKEA, né, com relação à produção dos materiais com madeira, mas ao mesmo tempo tem muita coisa positiva na parte biológica, não, na parte de biologia, de verde. E queria te perguntar sobre a minha profissão agora, diretor de Creative Effectiveness. E aí, onde eu busco dados e pontos, e aí para os planners também, para quem estiver assistindo a gente, que podem ajudar a construir essa argumentação com o cliente. Ou seja, fontes de informação. Você já falou algumas que a gente vai compartilhar aqui dos vídeos da conexão, mas fontes, sabe? Eu sei do Sustainable Brands, tá? Vou colocar. Tem outras coisas que você acha que é interessante de todo mundo aqui dar uma olhada, pesquisar, ter um newsletter, não sei, alguma coisa nesse sentido? Essa Sustainable Brands é um bom exemplo, né? Que tem bastante cases, bastante coisa bacana. Eu tenho muitos influenciadores no Instagram, né? Que estão colocando muito material bacana. Eu acho que como planejadores, né? E direcionando esses financiamentos, esses investimentos que fazem uma das coisas é mobilizar esses influenciadores, é levar e patrocinar esses tipos de ações educativas dentro da área de sustentabilidade, meio ambiente, de diversidade de pessoas, de projetos sociais. Então, uma das ferramentas super bacana é o marketing de causa, né? O marketing relacionado à causa. Quando você vende um produto e tantos por cento dessa venda vai para uma ONG, né? O Mac Dia Feliz é o mais famoso do Big Mac, que a gente inclusive ensina nas aulas lá na SPM, em outros lugares também. Então, esse é um bom exemplo, né? Tem muitas empresas que têm medo de fazer isso, mas as organizações super se apropriam, eles precisam desses tipos de apoio, a marca também fica conhecida, né? O Instituto MOL que é uma organização de negócios de impacto. Ela tem um catálogo super bacana, um prêmio do Prêmio MOL. Depois eu mando para você, Rafa, o link, para vocês poder colocar aí também no site como exemplo desses pontos. Né? Então, o Instituto MOL também tem um documento super bacana sobre isso. E mais do que isso, né? Acho que é isso que o Rafa está fazendo, né? Gerar esses debates dentro das agências, dentro das consultorias, porque uma coisa é assistir o que você está assistindo agora, mas outra coisa é você chamar um consultor, chamar um especialista, ter uma palestra, um workshop e trazer uma realidade de um produto, de um serviço, de um negócio, né? E desenvolver aí efetivamente, junto com uma consultoria, planos que efetivamente tenham minimamente aí um impacto, uma gestão de riscos,
das questões ambientais, sociais, de governança, de investimento social privado, diversidade, saúde e segurança, enfim, para que ele tenha um tom efetivamente ligado a questões de sustentabilidade. Meu amigo, é bom demais te ouvir. Espero que muitas pessoas vejam e que seja tão inspirador para elas quanto é de verdade para mim. Uma honra. Obrigado demais por topar participar. E você já sabe, conta comigo nesse plano de falar muito sobre isso, de conversar, de tentar trazer isso para o dia a dia das agências em relação ao impacto positivo social, impacto econômico, claro, na lucratividade, e o impacto positivo no meio ambiente também. É o que eu busco e muito bom te ouvir para ser lapidado em relação a isso. Maravilha, Rafa. Parabéns pelo programa, parabéns pela batalha aí de trazer conhecimento, trazer ideias para as pessoas, né? De poder debater. Cada vez mais as pessoas estão escutando esses podcasts nos carros, né? Quando vão malhar, enfim. É sempre um aprendizado muito bacana. E quem quiser acompanhar nossas aventuras aí, a gente tem lá no Instagram uma página, que é o @prof.naka, prof de professor, ponto Naka, né, de Naka, ou pode me procurar no LinkedIn, Marcos Nakagawa. Rafa depois coloca aí no link também as nossas páginas todas. E tem alguns vídeos que a gente está fazendo também lá na Alfa FM, igual o Rafa está fazendo aqui, com vários especialistas nas áreas, né, de ESG, sustentabilidade, impacto positivo, e também vocês podem acompanhar lá no YouTube do Dias Mais Sustentáveis. Enfim, e estamos aí super à disposição para as próximas aventuras. Abraço forte, Naka. Valeu, obrigado, Rafa. Um abraço, pessoal. Y amigos de Ed Latina, ese será el inicio de la conversación, ¿vale? Entonces, vamos adelante. Oi, Naka, professor Naka, obrigado demais por ter aceitado participar do meu podcast nesse papo sobre sustentabilidade no marketing, USG, enfim, vamos falar das coisas nesse aspecto. E, cara, é um orgulho. E conta um pouco, se você puder, da sua trajetória, da sua experiência, hoje coordenador da SPM nos cursos nesse sentido, professor na SPM, e enfim, vai muitas coisas nesse aspecto. E presidente da Brabs. Rafa, muito obrigado. Isso, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você. Parabéns por esse movimento que você está fazendo de levar mais consciência, mais conhecimento das pessoas dessa área. Eu sou Marcos Nakagawa, também conhecido como Prof. Naka, e tenho algumas várias funções, né? Eu sou o idealizador e fundador da ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Eu estou agora como diretor-presidente, junto a vários outros diretores que têm tocado a Abraps com a gente. O Rafa também faz parte aí do GT, comunicação, ajuda a gente quando consegue. Eu também sou professor lá na SPM, né, e professor convidado também na Fundação Dom Cabral, na PUC Rio Grande do Sul, na Faculdade Exame, e lá na SPM eu dou aula na graduação, no MBA, na pós, e coordeno o Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental e sou responsável também pelas questões de sustentabilidade, ESG, da organização para poder orquestrar essas temáticas lá internamente. E, para quem quiser, né, a gente também tem um curso agora, eu sou professor convidado lá na Universidade de Albany, lá no estado de Nova York, e a gente tem um curso de verão em julho, para quem quiser participar, a gente tem desconto, voucher e tudo mais, agora em julho, para poder participar de um curso sobre liderança e sustentabilidade. São 3 semanas lá, bem bacanas também. Além de livros, das vídeos, enfim, você pode procurar aí muitas coisas bacanas com a gente. Eu vou colocando links aqui abaixo, a gente vai falar, né, sobre isso, mas vou colocando links aqui abaixo dessas coisas. Obrigado demais, né? É um privilégio ter você aqui, Naka, e aprendo muito contigo, sou orgulhoso, tenho muito orgulho de participar da Abraps e contribuir de alguma forma para a comunicação da marca também. Obrigado demais e vamos às perguntas.
Y ahora, Abrams, Abrams, no es latina, te corta el vídeo, por favor.